pessoal, então vamos aqui para mais uma videoaula e nessa videoaula nós vamos ver um exemplo do Octave. O exemplo que nós vamos aí resolver agora é o exemplo do que está bastante na mídia hoje, que é o exemplo do Covid-19. O que nós vamos fazer é uma solução bastante genérica, né? Isso repleta de generalizações e tal, então não serve para a gente poder fazer conclusões baseadas nesse modelo. Esse aí é só um modelo que vai ser utilizado simplesmente como exemplo para nossa aula aqui sobre ajuste de curvas, tá certo? Bom, então, para poder fazer esse exemplo, nós vamos fazer o exemplo baseado na evolução de casos de infectados confirmados, ou seja, o número de pessoas que foi confirmada que foi o número de pessoas que foi confirmado com Covid-19 no Brasil, tá certo? Bom, então aí vai aparecer o site, aqui está aparecendo, né, o site onde foram retirados esses dados, mas esses dados são públicos, né, na internet a gente consegue aí em qualquer lugar, tá certo? Então aqui, vamos aqui, o que interessa que é o nosso modelo aqui. Bom, então eu construí aqui uma tabela onde a gente tem os casos por tempo. Então aqui a gente tem no caso aqui o número de casos, tá certo? Então a gente tem essa expressão aqui, load casos, que carrega o número de casos por tempo. O tempo aqui, por simplicidade, eu usei um tempo crescente começando a partir do 1, como se fosse o dia 1. Então, o dia 1 aqui é o dia, um dia em março, tá certo? Não me lembro exatamente o dia de março, mas o dia em março. Mas tanto faz. Então, você pode pegar esse dia 1 e colocar o dia 1 onde tem, por exemplo, o primeiro caso de Covid-19, tá certo? Confirmado. Bom, então, a partir daí, eu carreguei esse número de casos em uma variável y, tá certo? E a variável x, ela é de 1 até o tamanho de casos, até o tamanho da variável casos, porque essa variável casos, ela tem, no dia 1 eu tinha um infectado, no dia 2 eu tinha 2 infectados, por exemplo, no dia 10 eu tinha 10 mil infectados, é um exemplo nos nossos dados aqui, né? Então eu tenho aí o xy, e eu faço então a plotagem desse valor o gráfico desse valor de xy, e aqui a gente usa o xlabel, o ylabel e o title para colocar o título do eixo x, o título do eixo y e o título do gráfico, tá certo? Bom, aqui tem umas outras funções aí que depois vocês quiserem olhar, vocês podem olhar aí, mas ela determina o tamanho da marcação e a fonte, o tamanho da fonte do gráfico, tá certo? Para não ficar um gráfico muito pequeno, tá certo? Bom, então, a partir daí, eu vou determinar o nosso modelo utilizando a regressão linear, tá certo? Aqui eu usei uma estratégia que foi separar os nossos conjuntos de dados em número diferente de dias, tá certo? Então, por exemplo, como que isso foi feito? Então, eu pego, por exemplo, intervalos de 10 dias. Então, eu faço o meu ajuste a cada 10 dias, tá certo? Por que que eu fiz isso? Porque eu observei que quando eu fazia apenas apenas um ajuste aí, com todos os dias, o valor não estava correspondendo ao valor real lá, não é isso? Então, por isso que eu precisei dividir esse conjunto de dados em vários subintervalos, tá certo? Então, aqui um dos meus parâmetros de entrada é o número de dias que eu quero para cada intervalo. Eu usei aqui um exemplo aqui 21 dias, mas a gente pode usar um número de dias qualquer aí, tá certo?
Bom, é, esse modelo a gente já sabe que é um modelo, o modelo de número de infectados da Covid-19. Eu tive até uma ajuda do nosso colega Filipe, do departamento do DERCEI aí, e ele falou que esse realmente é um modelo que é atual, não é isso? O modelo ele é igual a y igual a c, ou melhor, c, né, o número de casos, é igual a um número inicial de casos C0 vezes E elevado a um lambda x, tá certo? Onde x é um número de dias aqui. Observem que esse modelo ele é o mesmo que a gente utilizou no exemplo lá da velocidade de reações, tá certo? Esse modelo ele é o mesmo daquele que está lá. Então agora o que nós precisamos fazer é o que? Determinar o C0 e o lambda aí, que no caso aqui está como o meu segundo parâmetro, que é o B2. Então, para poder fazer esse ajuste, eu fiz o que? Eu fiz a linearização do meu modelo, não é isso? Então, como eu fiz a linearização do meu modelo, então foi necessário fazer o logaritmo natural da quantidade de casos. Então, por isso que aparece aqui que o y é igual ao log de casos, tá certo? Ou seja, o y é igual ao ln de casos. Então, só como exemplo aqui, o que eu estou fazendo aqui é aquilo que a gente viu lá na apresentação. Então, nós estamos fazendo ln de casos. Então, nós estamos fazendo ln de casos é igual ao ln do C0 mais o lambda, que no nosso caso lá é o B2, mais o lambda vezes o t, que é o tempo. Então, nós substituímos lá nessa expressão, nós substituímos o lambda por B2 e o t por x. Então, ficou B2 vezes x, tá certo? Então, esse aqui é o nosso modelo, então, que é a linearização do nosso modelo. Então, se a gente vem aqui novamente no editor, nós vamos determinar o parâmetro B, B0 e o B1, tá certo? Então, se a gente tem que o B0, ou melhor, como o nosso modelo é o B1, não é isso? Nós temos que, como está no Octave, é o B1. Então, se a gente tem que o B1 é igual ao ln de C0, a gente pode fazer o exponencial dos dois lados, o que resulta no C0 igual ao E elevado ao B1, que é o que aparece aqui. Então, o meu C0 ele é igual ao E elevado ao B1. Então, o y estimado, que a gente chama na apresentação de UI, ele é igual ao C0 vezes o E elevado ao B2 vezes o tempo. Então, novamente, eu fiz a plotagem do gráfico sobre todos esses todos esses pontos aqui, né? Isso dividido em dias, tá certo? Eu vou colocar aqui um input só para a gente poder, só para ele poder parar e esperar até passar para a segunda parte do nosso exemplo, tá certo? Então eu vou rodar aqui o nosso exemplo. A hora que eu rodo esse exemplo aqui, então eu venho aqui na janela de comando e ele está pedindo o número de dias para a divisão do ajuste. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 83 dias, que é o... Vou colocar aqui 83 dias, que é o número máximo, só para a gente poder fazer um teste aí, tá certo? O número máximo de dias, foram 83 dias. Então, quando eu faço aí esse ajuste, observem que a gente tem um parâmetro, esse aqui é a curva ajustada e essa azul é a curva real. Então a gente pode ver que a curva ajustada está bem diferente
da minha curva real, tá certo? Bom, então aqui nós temos o parâmetro de ajuste do nosso modelo, que é o R2. Então o R2 ele é igual a 0,895 e o AICC é igual a 36,35, tá certo? Vamos tentar agora com um número diferente de dias aqui. Então vamos tentar agora, por exemplo, com 41 dias, tá certo? Então, a hora que a gente faz o modelo com 41 dias, observem que já melhorou bastante aqui o nosso ajuste, tá certo? Então, agora, observem que o nosso modelo também melhorou bastante. Então, nós temos aqui um R2 igual a 0,97 e o segundo R2 igual a 0,996, tá certo? E o AICC ele é igual a menos 52 e menos 237. Então aqui ele está falando, ele está aqui como eu não tenho um número de parâmetros diferentes, o número de parâmetros nos dois ajustes é igual, só que são dois ajustes diferentes. Então não dá para a gente comparar esses dois AICC diferentes aqui, tá certo? Bom, vamos agora então fazer um novo exemplo. Agora eu vou dividir em intervalos, por exemplo, de 21 dias. Então, quando eu faço intervalo de 21 dias, observem que a curva fica mais suave e mais próximo do valor ideal. A curva com o asterisco é o valor real, tá certo? E as curvas com bolinhas vermelhas, amarelas, azuis e verdes, elas são o nosso ajuste. Então, agora o nosso ajuste ficou bem melhor aí em todos os intervalos. A gente consegue observar isso pelo R2. Então, para o R2 aqui, a gente tem 96, 966, 995, 997, tá certo? E a ICC, como eu falei, a gente não consegue comparar aqui por causa do o número de modelos, é o mesmo, só que aqui a gente tem conjunto de dados diferentes. Só para a gente, então, a gente pode mudar esse intervalo ali, e a gente vai ver que quando a gente diminui o intervalo de tempo, ele melhora o meu ajuste. É claro que tem um limite, se eu fizer um intervalo de tempo muito pequeno, o meu ajuste vai ser, vai ficar ruim, tá certo? Bom, agora então eu fiz um outro exemplo aqui. Nesse outro exemplo, a gente tem, eu fiz ajuste com número de parâmetros diferentes. Então, a curva azul com asterisco é a curva de dados reais, tá certo? Então, inicialmente, eu fiz um ajuste que é um ajuste linear, que são as bolinhas vermelhas. Depois eu fiz um ajuste quadrático, que são as bolinhas laranjas. E um ajuste de grau 3, que são as bolinhas roxas, tá certo? E um ajuste de grau 4 aí também. Bom, que aí não dá, já não dá mais para ver aí a diferenciação das bolinhas aí. Bom, então aqui agora, a gente voltar aqui no Octave, bom, então agora, se a gente voltar aqui na janela de comando, nós temos agora o nosso novo AICC. Então deixa eu pegar aqui AICC C2, que é para o nosso segundo ajuste. Agora a gente pode comparar os parâmetros, a quantidade de parâmetros do ajuste aqui. O primeiro ajuste ele é linear, então eu não tenho o AICC dele aí, não é isso? Então, o segundo parâmetro de grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, grau 6, grau 7 e grau 8. Então, observem aqui que o que aconteceu. O grau 2 ele é 1.700, o grau 3 1.500, o AICC então ele foi diminuindo até chegar no grau 6. Observem aqui o que aconteceu. Agora, a partir daí, ele começou a aumentar. Ou seja, o meu modelo começou a ficar pior. Então, o meu melhor ajuste é quando eu tenho o modelo de grau 7. Vamos ver aqui agora como que ficou o nosso coeficiente de determinação. O nosso coeficiente de determinação, observe que
o coeficiente de determinação é maior para o polinômio de grau 8, porque eu tenho um número maior aí de resultados, não é isso? Só que esse não é o meu melhor ajuste. O meu melhor ajuste é um polinômio de grau 7. A gente pode avaliar também o S. No meu caso aqui, eu chamo o S de sigma 2. Então, a gente tem aí o sigma 2, perdão, que é o segundo sigma. Então, observem que os valores vão sempre diminuindo aí. E entre o sexto e entre o 7, grau 6 e grau 7, ele diminuiu. No entanto, pelo critério de informação de Akaic aí, esse não é o melhor ajuste, não é para o grau 7, e sim para o grau 6. Tá certo? Então, essa aí foi o nosso exemplo no Octave. Bom, pessoal, então essa foi a nossa videoaula. Em breve teremos mais.